Olá, boa tarde. O plenário aprovou o novo marco legal do saneamento básico. O projeto que segue para a Câmara facilita a privatização dos serviços de água e esgoto. A votação foi simbólica e sem unanimidade. O projeto de lei determina a abertura de licitação com a participação de empresas públicas e privadas para novos contratos de saneamento. O texto acaba com o direito de preferência das companhias estaduais e dá aos municípios prazo até 2020 para que o descarte dos rejeitos seja ambientalmente adequado. Outra alteração é em relação aos lixões, que poderão ser desativados até 2024, um ano a mais que na proposta original. O projeto substituiu a medida provisória 868 de 2018, que não chegou a ser votada e perdeu a validade na última segunda-feira. O Senado mostra grandeza, maturidade política em pautar uma matéria tão importante, aguardada há tantos anos por milhões de brasileiros que precisam de saneamento básico, de água tratada, precisam de saúde, porque saúde é o bem mais precioso que todos temos, que é a vida. Quem sabe, com essa porta hoje, que nós vamos votar aqui, espero seja aprovada, nós viremos uma página na falta do saneamento em nosso país. Saneamento que é importante para a nossa mortalidade infantil ser reduzida ainda mais, para que as nossas escolas possam ter melhor qualidade, para que a população tenha mais qualidade na área da saúde. Chegamos então a esse consenso, onde teremos a prorrogação dos contratos de programa até o período de amortização dos investimentos, teremos o advento das micro-regiões, onde serão formados blocos dos municípios com cidades heterogêneas, podendo ser atendidas por economia de escala. Antes de ser aprovado, foram adicionadas emendas ao texto, como a autorização da assinatura de contratos de concessão por dispensa de licitação com empresas públicas ou de economia mista, mas apenas nos casos em que não exista manifestação de outras companhias e a licitação seja deserta. Durante a discussão, alguns senadores questionaram a falta de tempo para analisar a matéria e a preocupação em relação aos atendimentos dos pequenos municípios do interior sem cobertura de saneamento e com pouco atrativo econômico para o setor privado. Mas o projeto prevê, nas licitações, a formação de blocos, incluindo municípios rentáveis e não rentáveis. Minhas dúvidas é igual ao do senador o Everton. O meu estado tem 157 municípios, só 7 são autossuficientes. Tem dinheiro suficiente para criar um subsídio para os menores. E outra coisa que eu chamo a atenção, eu não vi nada, eu acho que o projeto é maravilhoso e tudo, mas nada garante o emprego dos trabalhadores da Companhia de Água do Rio Grande do Norte. Então a gente se preocupa nos municípios deficitários. Será que os grandes players que ganhar as futuras concorrências vão se preocupar com os pequenos municípios que não dão lucros? O debate sobre a regulação do saneamento básico começou lá atrás, em 2015, quando o Brasil se comprometeu na Conferência da Organização das Nações Unidas a universalizar o acesso à água potável e oferecer saneamento básico para todos até 2030. Mas atingir essas metas ainda está longe da realidade do país. Apenas 45% do esgoto gerado no Brasil passa por tratamento. Isso quer dizer que os outros 55% são despejados diretamente na natureza. O número equivale a quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento por dia. Quem tem problema de saneamento básico são os municípios pobres da Bahia, os municípios pobres do Nordeste, do Ceará, do Maranhão, que não têm saneamento básico hoje. E aparentemente os discursos são feitos e as argumentações são feitas como se existisse saneamento básico nessas cidades hoje. O objetivo do projeto é justamente levar o saneamento básico a esses municípios que não têm hoje, que são os municípios pobres. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer colocar em pauta na semana que vem a proposta de emenda à Constituição que altera o rito das medidas provisórias. A matéria já foi aprovada pela Câmara e precisa ser votada novamente pelo Senado.
A pressa nas últimas semanas para analisar quase 10 medidas provisórias que estavam prestes a perder a validade trouxe de volta o debate sobre a tramitação das MPs no Congresso. Os senadores reclamam que a maioria dessas medidas chega para análise do Senado faltando poucos dias ou até mesmo horas antes de perder a validade. Na semana passada nós tivemos aqui uma medida provisória que foi votada no último dia. Não é possível que o Senado Federal receba no último dia, na última hora, no último momento, uma medida provisória importante, como foi o caso da 871, e tem que carimbar, sem fazer análise. Os senadores querem mudanças na forma de tramitação, mas defendem também limitar a quantidade de MPs que o governo pode editar. O senador Randolfo Rodrigues é autor de uma PEC que estabelece um máximo de 5 medidas provisórias por ano. Tem uma proposta de emenda constitucional que nós apresentamos aqui, ambas fazendo a limitação do uso de medidas provisórias por parte do Executivo e, por outro, estabelecendo um prazo razoável para a duração das medidas provisórias na tramitação na Câmara e para a duração das medidas provisórias aqui no Senado. A quantidade de medidas provisórias que, de forma às vezes abusiva, são encaminhadas para o Congresso Nacional e num montante muito grande. Os presidentes da Câmara e do Senado concordaram em acelerar a votação de um projeto que pode resolver parte desses problemas. Uma proposta de emenda à Constituição já aprovada pelo Senado estabelece que os senadores tenham pelo menos um mês para votar uma medida provisória. Essa PEC foi aprovada aqui 8 anos atrás, mas ficou parada ali na Câmara dos Deputados. A PEC foi aprovada nesta quarta-feira pelos deputados em 2 turnos. Pelo texto, uma medida provisória terá 40 dias para ser analisada na comissão especial, mais 40 dias na Câmara e 30 dias no Senado. Pela regra atual, o prazo é de 60 dias, prorrogável por mais 60, mas não há prazos específicos para cada casa. Como o texto foi alterado pela Câmara dos Deputados, a PEC agora vai ter que ser votada novamente pelos senadores. Essa emenda constitucional que resolve, de uma vez por todas, as angústias dos senadores e senadoras em relação aos prazos das medidas provisórias. A matéria já está processada, estará incluída na semana que vem, para nós, em definitivo, resolvermos esse problema de prazos em relação à medida provisória. Então, eu divido com o plenário do Senado essa grande conquista para as federações, para a Casa da Federação, que é o Senado Federal. Muito obrigado aos senadores pela confiança e muito obrigado à Câmara dos Deputados por votar essa matéria. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a matéria vai ser votada na quarta-feira que vem, de manhã, na Comissão de Constituição e Justiça e à tarde, no plenário. Dentro da programação do Junho Verde, o Senado realizou hoje uma sessão especial em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O repórter César Mendes acompanhou os debates e adianta alguns dos principais temas da sessão. André, o meio ambiente hoje foi o grande protagonista do debate legislativo. Aqui no plenário do Senado, dezenas de convidados, incluindo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fizeram pronunciamentos sobre o assunto. No início da sessão, a senadora Elisiane Gama elencou os principais temas a serem tratados. Entendemos que nós precisamos fazer um momento de reflexão e saímos daqui com encaminhamentos importantes para evitarmos retrocessos na política ambiental. Em seguida, a deputada federal Joênia Wapichana, única representante indígena entre os 513 deputados eleitos no ano passado, criticou o que ela chamou de discurso negacionista do atual governo. O Brasil precisa mudar esse comportamento de negar, tem um discurso negacionista em relação aos impactos ambientais, à proteção do meio ambiente, à proteção dos direitos humanos. Mas o ministro Ricardo Salles disse que o governo não nega as mudanças climáticas, apenas mudou o encaminhamento dado a essa questão. O governo, no caso específico do meio ambiente representado aqui pelo ministro, não nega a existência de mudanças climáticas. Ao contrário, nós temos dito e redito em todas as oportunidades que temos, que esse assunto é assunto reconhecido por nós. E da forma como sai, às vezes, noticiados, o governo não nega nada. Mais do que não nega, o governo permaneceu no Acordo de Paris,
O governo manteve inalteradas todas as políticas assumidas, inclusive por gestões anteriores com relação ao tema. Nada foi interrompido ou cancelado. A verdade aqui colocada é que esse governo ofendeu o Acordo de Paris e ofende qualquer acordo global de mudanças climáticas do que o Brasil participa. A primeira demonstração concreta disso, ao contrário do que ele disse aqui, é que a Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, no primeiro dia da gestão dele, foi extinta. Que ato mais concreto que prova a verdade apresentada por ele? Você vê a cobertura completa da sessão especial em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente na edição da noite do Senado Notícias. Lembrando que a próxima edição do Senado Notícias vai ser às 7h30 da noite. A criminalização do Caixa 2 em campanhas eleitorais está prevista em um projeto de lei que tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, o colegiado fez uma audiência pública para debater o tema. Os participantes elogiaram o projeto de lei que pune o Caixa 2 com reclusão de 2 a 5 anos, tanto para quem doou como para quem recebeu. Foi lembrado que a ideia de criminalizar a prática estava prevista no pacote de 10 medidas contra a corrupção, apresentado ao Congresso em 2016, com a coordenação do Ministério Público Federal. A proposta também faz parte do pacote anticrime, elaborado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. A Associação Nacional dos Procuradores da República sugere incluir no texto um tipo penal para a combinação entre Caixa 2 e lavagem de dinheiro. Essa utilização, na medida em que se tornou muitas vezes uma prática, não só de um determinado partido, mas de vários partidos, né? E obviamente que essa prática ela traz um desequilíbrio ao processo eleitoral. E com isso, de certa forma, há uma contaminação, obviamente, da própria democracia. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil defende a punição apenas quando houver intenção dos envolvidos. Não podemos, portanto, no afã de querer regularizar e moralizar o sistema político eleitoral, dar ensejo a formas de se criminalizar a política. E cremos que a previsão de qualquer forma interpretativa que seja, muito elástica, que denote qualquer punibilidade a título culposo, seria teratológico no âmbito do Caixa 2. Para a Associação dos Juízes Federais, a criminalização do Caixa 2 traria mais segurança jurídica. Nós sabemos que hoje há uma divergência de entendimento, né, em relação à possibilidade de se aplicar o Código Eleitoral ou se aplicar algum outro tipo de interpretação em relação à falsidade ideológica em relação a isso. Então, sempre que o Legislativo aperfeiçoa o modelo legal e traz segurança jurídica, isso é importante. Os tribunais têm, sim, entendido que essa conduta é criminosa e têm aplicado o artigo 350, quer dizer, para criminalizar a conduta. O senador Humberto Costa foi quem solicitou a audiência. Ele alerta para novas formas de Caixa 2, sobretudo após a proibição de doações por empresas. É fato, e a CPI das chamadas fake news vai mostrar que no Brasil houve um grupo de empresas que aplicou milhões de reais em bombardeios via rede social para atacar candidato XYZ e defender outros. Houve, de um lado, gasto empresarial para a campanha eleitoral. Por outro lado, o recurso que também não foi contabilizado, até porque nenhum dos candidatos assumiu que isso lhe beneficiava, o que ele fez essa articulação. Então, isso hoje, por exemplo, é uma coisa muito mais grave do que o cidadão que deu, sei lá, 2, 3 mil reais e não quis que registrasse. O vazamento de dados do INSS e as práticas abusivas de instituições financeiras ao oferecer empréstimos consignados a aposentados e beneficiários do INSS foram debatidos hoje em audiência na Comissão de Transparência, Governança e Defesa do Consumidor. Segundo o presidente do INSS, vazamento de dados do cidadão não pode ser tolerado. Qualquer acesso indevido à informação, independente do estágio do processo administrativo, é irregular.
é indevido e precisa ser diagnosticado. O representante do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, relatou problemas identificados e uma campanha para conscientizar os cidadãos. Já o delegado da Polícia Federal falou de um caso recente que envolve um servidor da empresa pública que armazena os dados do INSS. Ele descreveu a dinâmica do serviço ilegal. Ele fazia o fornecimento, mediante pagamento e cópia desses dados para empresas que usavam isso para fornecer serviço de consulta para escritórios, para financeiras, para empresas de cobrança e outras. Eles compram o dado em bloco, eles compram a massa de dados toda e vendem o serviço de consulta individualizado. Quais são os cuidados que ele deve ter na hora de fazer o crédito consignado e também de queremos ouvir os consumidores com relação aos problemas que eles encontram com o crédito consignado. O crédito consignado tem vários problemas. O vazamento de dados é apenas um deles, né? As práticas abusivas, outros problemas que são relacionados. As empresas de telemarketing já foram advertidas pelo Ministério da Justiça. O representante da pasta citou na audiência as 10 instituições financeiras com mais reclamações de assédio a segurados do INSS. Banco Pan, Banco Itaú Consignado, Banco Cetelem, Banco BMG, Banco Olé Bom Sucesso, Banco Safra, Banco Bradesco, Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Caixa Econômica. Contra todas essas empresas já há processos, os processos foram abertos, elas foram notificadas. Grande parte desses empréstimos consignados acontecem por meio de telemarketing. Então já chamamos as empresas que representam o setor para também tentar incentivar, cobrar uma autorregulação do setor. Atento ao problema, o INSS baixou normas para inibir o assédio de instituições financeiras a quem está em vias de se aposentar. E os benefícios, uma vez concedidos pelo INSS, eles permanecerão bloqueados para consignação de empréstimos na sua folha pelo prazo de 90 dias. Nem se o consumidor, nem se o segurado, beneficiário da Previdência tiver interesse, nesses 90 dias ele conseguirá autorizar a consignação do empréstimo. Não pode haver qualquer marketing ativo, oferta comercial, proposta de publicidade direcionada ao beneficiário pelo prazo de 180 dias. A senadora Renilde Bulhões já foi prefeita e diz que os pequenos municípios enfrentam dificuldades financeiras para educar a população, oferecer saúde e até para cumprir leis. Em entrevista à jornalista Renata de Paula, a senadora fala sobre os desafios da gestão municipal. Olá, as pessoas trabalham, estudam, vivem nas cidades. Nós vamos conversar sobre a importância e os desafios para a gestão dos municípios com a senadora Renilde Bulhões, do PROS de Alagoas. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada. É um prazer grande estar aqui para essa conversa, para esse bate-papo. Senadora, a senhora fez um discurso na tribuna do Senado falando que os municípios são responsáveis pela maioria dos serviços prestados à população, mas cerca de 70% dos recursos arrecadados no país vão para a União. E os municípios meio que ficam à míngua, né? A senhora não disse isso no discurso, mas é o que deu para entender, né? Como é que funciona isso? Nos municípios acontece tudo. Então, os gestores locais, eles são conhecedores do problema da população. Quando a gente acorda, já tem muita gente na porta para conversar com a gente, para pedir um exame, uma consulta médica, uma passagem para visitar um filho ou um marido que está preso. E nós convivemos muito de perto com a população. Vou só explicar para o nosso telespectador que a gente estava conversando antes de começar a entrevista, que a senhora foi prefeita por 2 mandatos de um município de Alagoas, Santana do Ipanema, que tem cerca de 48 mil habitantes, é isso? Certo. Então, nessa experiência sua, né, como prefeita, né, como é que foi esse desafio de lidar com a distribuição de recursos públicos? E nós é que sabemos resolver, ou achar as soluções para os problemas de todos. Além do mais, o que acontece no município de política pública, quer federal, quer estadual, passa pelo município. Toda a responsabilidade é do prefeito.
Então, nós temos que resolver problemas de educação, de saúde, até de segurança pública, que é dever do Estado. Né? Quando não, a gente abraça aquilo que a gente também não tem responsabilidade, como é o caso do ensino universitário. Então, nós tivemos a felicidade de ter o programa Universidade Aberta do Brasil, lançado aqui em Brasília. Nós viemos para o lançamento e lá implantamos. E hoje a gente tem bons frutos, já temos colhido frutos, onde os professores todos já são graduados. Nós não tínhamos um professor de matemática, um professor de física com graduação, um professor de educação física, e hoje os professores têm outro nível, porque todos são graduados. Os professores da rede municipal? Da rede municipal e da rede estadual. E não só de Santana, porque nós formamos e recebemos alunos de todo o estado e até dos estados vizinhos. Iam estudar em Santana, por quê? Porque é um curso à distância, de qualidade, muito bom, e todas as pessoas que já trabalhavam, que não tinham mais idade escolar, eles participaram, e aqueles também que pleiteavam cursos que nós tínhamos, e chegamos a ter mais de 15 cursos diferentes pela Universidade Aberta. E a infraestrutura que o município teve que montar para prestar esse serviço? Pois é, nós montamos um laboratório com 100 máquinas, um laboratório de informática, uma biblioteca, que nós, com muito sacrifício, compramos os livros, a prestação, dividido, mas montamos uma boa biblioteca de física e de outras disciplinas, quando nos era solicitado. Nomeamos um coordenador para o polo, uma pessoa para a administração, e nós dávamos todo o apoio, e a cidade tinha a condição de receber esses alunos no dia de sábado e domingo para as aulas presenciais. E hoje a gente se sente muito feliz e realizada, porque Santana também é polo de educação, é uma cidade a maior com 48 mil habitantes, é a maior. É a maior. Nós temos cidades com 12 mil, com 8 mil, com 20 mil habitantes ao nosso redor. Todas nasceram de Santana do Ipanema, foram emancipadas, e nós temos assim a Universidade Federal de Alagoas lá implantada, nós temos a Universidade Estadual também, nós temos o IFAL, tudo isso que nós conseguimos implantar na nossa administração. Senadora, além de ter sido prefeita por 2 mandatos, a senhora também fez parte da Confederação Nacional dos Municípios, né? O que existe de comum em termos de desafio para esses pequenos municípios brasileiros? Olha, o principal problema comum são os recursos repassados através do FPM, que não dá para... Fundo de Participação dos Municípios. Dos municípios, que não dá para a gente administrar. E nossas cidades são pequenas e a arrecadação própria é muito pequena também. Até porque nós nos situamos no sertão. O sertão é uma região árida, onde não chove, onde não há recursos, não há indústrias. E os agricultores estão à mercê do tempo, da chuva. Quando o inverno é bom, as chuvas são suficientes, eles plantam e colhem. Quando chove menos, ou quando não chove, ou quando chove muito, também perdem a safra. Então, nosso povo é um povo assim que eu admiro muito, porque é um povo que sempre está feliz, que sempre reconhece o que recebe, o que tem em Deus. Eles dão graças a Deus a tudo, e a gente não tem muita... A economia nossa é muito restrita. Temos um bom comércio, temos muitas lojas, supermercados grandes, lojas de eletrodomésticos da rede, todas as da rede do Estado estão lá em Santana também, e isso dá sim um incremento na arrecadação do município, nos dá um suporte. Mas aí, no caso dos outros municípios, esses municípios pequenos que a senhora acompanha de perto o desenvolvimento também, né? Que são municípios Sim. que eram
faziam parte de Santana do Ipanema. Assim, como a senhora vê o desafio para os principais desafios para esses pequenos municípios, em termos de gestão mesmo? Em termos de gestão, são muitos os desafios. Primeiro, a gente não tem assim o recurso humano. Os recursos humanos são muito limitados. Montar um secretariado já é um desafio? É um desafio grande. Além do desafio de recursos curtos, pequenos, nós temos a escassez de mão de obra qualificada. Apesar de que a gente investe muito, mas exporta, né, mão de obra qualificada, vão para os grandes centros, né, os jovens que se formam. É verdade. Mas nós conseguimos trazer muitos jovens santanenses que se formaram e retornaram para trabalhar nas nossas administrações, entre eles arquitetos, médicos, mas é muito difícil. E as cidades, quanto menores, mais dependem da cidade maior. Então, os habitantes das pequenas cidades, eles frequentam muito a nossa cidade, onde vão comprar, estudar, desde os cursos mesmo básicos, de primeiro grau, de segundo grau, até o nível superior. E nós damos muita atenção. Nós tínhamos um consórcio em que nós sempre nos reuníamos e trocávamos experiências, trocávamos vivências e ajudávamos muito os municípios menores. É uma solução para os pequenos municípios a criação de consórcios, senadora? Eu acho que a redenção. Muitos prefeitos ainda não entendem a importância de um consórcio público para que a gente possa crescer, porque todos juntos têm mais força, têm mais condição, têm mais capacidade. Então, já deveria existir muito mais consórcios. Em Alagoas, nós já temos alguns. Temos o consórcio de resíduos sólidos da nossa região. Que é um grande desafio para os gestores municipais, né? Porque os lixões, o prazo para fechar todos os lixões do país, né, já expirou, né? O prazo. Exatamente. E muitos municípios não conseguiram se adequar à lei, né? Não conseguiram extinguir seus lixões. Em Alagoas, graças a Deus, todos fecharam. Agora, restou o quê? O ônus, os custos que são muito altos para a gente alocar o lixo no aterro sanitário, que é do nosso consórcio, mas muitos municípios, além do Médio Sertão, participam, mas o custo é muito alto. E nós temos ainda que implantar a coleta seletiva para diminuir o volume do lixo descartado. Nós temos que fazer também, ajudar a funcionar esses lixões. Então, nossa região teve a sorte de ter onde colocar o lixo. E Santana, durante essa administração atual, nunca usou o antigo lixão, desde o primeiro dia da administração, porque lá o lixão era um problema muito grande de saúde pública. Então, ele ficava localizado num povoado, o maior povoado de Santana, Arias Branca, e desde o primeiro dia da administração que o lixo é colocado no aterro sanitário. Funciona adequadamente, mas o custo é muito alto. A gente precisa muito, é um desafio grande. E todos os municípios tiveram que seguir o mesmo caminho quando o prazo terminou, porque o Ministério Público foi muito rígido e não permitiu nem uma hora a mais. Senadora, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com a senadora Renilde Bulhões. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.